Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestra clase de espanhol. Eu sou Elis Regina, eu sou assessora pedagógica de língua portuguesa e língua espanhola do Sistema Positivo de Ensino e hoje estou aqui para uma live de revisão com você de língua espanhola, tá certo? Sabe o que nós vamos rever hoje? Nós vamos rever o verbo gustar, vamos aprender a expressar preferências, as partes do corpo e os verbos doler e verbos reflexivos. Para isso, eu peço que você pegue o teu material, tá? O teu livro de atividades e vai lá no volume 1, no capítulo 1 e 2, das páginas 3 a 17, tá certo? Então vai lá, pega o teu material e volta aqui comigo. Você já está aí na página 3 do volume 1? Então vamos lá? Agora nós vamos falar sobre os alimentos e as bebidas. Então me acompanha na telinha. Nós temos aí las grasas e dulces, gorduras e doces. Então, dulce de leite, mermelada, açúcar, chocolate, maionesa, helado, gaseosa e torta. Então, temos o doce de leite, a geleia, o açúcar, o chocolate, a maionese, o sorvete, o refrigerante e a torta. Proteínas animais, carne, pollo, pescado, huevos, chorizo. Então, carne, frango, pescado, ovos e linguiça. Frutas, naranja, durazno, sandía, higo, aguacate, piña, melón, banana, frutilla e jugo. Então temos aí a laranja, o pêssego, a melancia, o figo, o abacate, o abacaxi, o melão, a banana, o morango e o suco. Granos e cereais, grãos e cereais, arroz, trigo, avena, maíz, vegetales, zanahoria, remolacha, ajo, lechuga, zapallo e berenjena. Então temos a cenoura, a beterraba, o alho, a alface, a abóbora e a berinjela. Proteínas vegetais, lenteja, arveja e frijol. Então temos aí a lentilha, a ervilha e o feijão, né, o grão. Las secciones del súper, embalajes e cantidades. Onde nós encontramos essas coisas, né? Os vegetais, as proteínas, as verduras, as frutas. Vamos ver? Então me acompanha lá. Em la sección panadería, las embalajes e cantidades, paquete, quilo, produtos, pan, galletas, etc. Pão, biscoitos, etc. Charcutería, são vendidos por quilo ou gramos. Em la charcuteria temos salame, jamón, ou seja, os embutidos, né? Que seria para nós em português. Carnes e pescados, vende-se por quilo. Produtos, costillas, bifes, etc. Costelas, bifes. Dietéticos, as embalagens ou quantidades, frasco, paquete, potes. E os produtos, dulces, edulcorantes, etc. Então, os doces, os edulcorantes são os adoçantes, ou etc. Limpieza, se vende por unidade ou litro. Então, temos jabón, escovas, etc. Jabón é o sabão, escovas são vassouras. Lácteos, temos o quilo, o pote, o litro. E os produtos são queso, manteiga, leche, etc. Bebidas, se vende por litro ou botella. Productos, agua, refrescos, etc. Los congelados, se vende por paquetes ou potes. E os congelados podem ser helado, que é o sorvete, frutas e verduras. Albarrotes, que são os albarrotes? Eles são vendidos por latas, paquetes e frascos. E que são arvejas, aceitunas, arroz. Y las frutas y verduras se venden por kilo o unidad, que son las bananas, las lechugas, peras, etc. Lechugas são alfaces, tá bem? Então agora me acompanha ainda aí na telinha. A gente vai repassar agora o verbo gustar, tá? E o imperativo. São dois temas bem importantes, tá? Então presta bem atenção e me acompanha aí na página 4. Bora lá? Gustos e preferências. Para expresar nuestros gustos, por ejemplo, por comida, usamos algunas expresiones como las que siguen. A mí me gusta el queso. A mí no me gusta la col.
A mí me gustan las papas fritas e a mí no me gustan los alcauciles. Atenção, se diz gusta ou gustan. Vejam que são duas conjugações, o gusta no plural e o gustan o gusta no singular e o gustan no plural. Depende de lo que viene después. Si es algo en singular, entonces se dice gusta, con el verbo en singular, concordando con el complemento. Y si es algo en plural, se dice gustan, con el verbo en plural, concordando con el complemento. Entonces, observen por los ejemplos anteriores. A mí me gusta el queso. Vejam que o verbo está no singular, porque el queso está no singular. Se fosse los quesos, ou seja, os queijos, o verbo iria para o plural. A mim me gustan los quesos. Então, o que eu quero que você ponha aí nessa sua cabecinha? Coloca assim. O verbo gustar, ele vai concordar com as coisas que eu gosto. Se a coisa que eu gosto está no singular, eu vou concordar o verbo no singular. Se a coisa que eu gosto está no plural, então eu vou concordar o verbo no plural. Você que gosta de chocolate, tenho certeza que você gosta de chocolate. Acertei, né? Então vamos supor, el chocolate, o chocolate, singular. Então eu digo, a mí me gusta el chocolate. Se eu gostasse de muitos chocolates, los chocolates. Aí o verbo vai para o plural, por quê? Porque ele vai concordar com o que eu gosto. Se eu gosto dos chocolates, vai ficar a mí me gustan, no plural, los chocolates. Outra coisa é que você aí tem que prestar atenção. Sabe que em português a gente fala assim, eu gosto de chocolate. Em espanhol não tem, a mí me gusta de. Tá errado falar assim, hein? Se você falar assim, vai se dar mal, hein? Tá bom? Então é a mí me gusta e o que você gosta, el chocolate. Tá bom? Então presta atenção, volta lá comigo. Então agora a gente vai falar um pouquinho do modo imperativo. O que é o modo imperativo? Se usa muito na língua espanhola. Lo usamos, por exemplo, quando queremos dar instruções ou explicar procedimentos ou incluso para sugerir e pedir coisas e favores. Al usarlo hay que tener cuidado de no mezclar la formalidad cuando hablamos a usted con la informalidad cuando hablamos a tú. Observa a continuación las conjugaciones en imperativo de algunos verbos muy comunes em recetas de cocina. Bem, como você pode observar, o verbo imperativo, o modo imperativo nós usamos para dar ordens, sugestões. É um modo onde o verbo é utilizado para que você, por exemplo, no manual de instruções. Você ir comprou um celular novo. Aí você pega o manual, né? Nem tem manual, mas tem lá, sim, tem online, tem. E lá, se você observar, todos os verbos, ou a maioria, estará no modo imperativo, porque ele está te dando instruções. Ligue, né? Baixe o arquivo tal, configure. Né? Então, são verbos, é um modo que é utilizado para dar instruções. E por que ele é muito utilizado em receita de cozinha? Justamente porque ele está te orientando, mexa, bata o bolo, asse, certo? Corte, frite. Então, esse é o modo imperativo. Então, voltando lá na telinha, eu quero que você observe. Mais uma coisa, você tem que ter cuidado com o tratamento formal e informal. Em espanhol, isso é bastante usado, né? O tratamento informal é aquele tratamento onde nós usamos o pronome tu. O tu que equivale ao você ou o tu do português, que você utiliza com a tua família, com os teus amigos, de uma maneira informal. O pronome usted é usado de uma maneira formal. Você utiliza com pessoas mais velhas, com autoridades, e em certos contextos, né, que você tem que usar a formalidade, tá bom? Então me acompanha, agora sim, me acompanha lá. Então nós temos aí vários verbos que a gente utiliza em receitas de cozinha. Por exemplo, pelar, que você já viu, que é o descascar, o picar, poner, añadir.
agregar, que é acrescentar, deixar, cocinar, machacar, que é amassar, esmagar, salpimentar, que é temperar, e secar. Então, veja, nós temos aí as duas formas do imperativo, o formal e o informal. Pelar, formal fica pele, tu, perdão, pele usted, informal, pela tu. Picar, pique usted, pica tu. Tá bem? Eu não vou ler todos porque você tem aí, eu já li. Você vai olhar aí as formas verbais, né? Como que ele fica no imperativo formal e no informal. Mas na outra telinha, no slide número 3, eu fiz uma tabelinha com todo amor para você, tá? Como que você vai usar o imperativo, como que eu vou fazer como que se forma o imperativo do espanhol. Mega fácil, só que depois eu vou te dar uma dica. Então olha lá na telinha, no slide 3, eu coloquei 3 verbos aí para você, o hablar, o comer e o beber. Vejam lá que eu cortei o S final da conjugação. Eu conjuguei o verbo hablar, por exemplo, no presente. Eu hablo, tu hablas. Eu cortei o S do final e ficou habla tu. Esse é imperativo. Outra coisa, outra dica bem legal para você usar aí no teu dia a dia na escola. Se o tu terminou com a, hablar, o usted vai terminar com e. E sabe o que quer dizer esse e, o hable? Usted é o presente do modo subjuntivo. Mas não fale, não pensa nisso agora, tá? Pensa na minha tabelinha. Essa tabelinha é uma dica bem legal. Ou seja, quando o imperativo tu, terminar com a vogal a, o usted vai terminar com e. E vice-versa. Se o tu terminar com e, o usted vai terminar com a. Mas cuidado, tá? Essa tabelinha serve para os verbos regulares, tá bom? Porque tem alguns verbos que não cabem na tabelinha, tá? Então não dá para você colocar todo quanto é verbo ali e acha que ganhou a vida, que ganhou o mundo. Não é assim. Volta lá na telinha e olha comigo. O verbo comer, por exemplo. Eu como, tu comes. O tu comes, cortei o S fora. E agora eu tenho um imperativo, come tu. Olha lá, o imperativo tu terminou com e, o usted vai terminar com a. Então, coma usted. Olha o vivir, o verbo viver em espanhol. Eu vivo, tu vives. Corto fora o S, eu tenho o imperativo tu, vive tu. O tu terminou com e, então o imperativo usted vai ficar viva usted. Moleza essa tabelinha, hein? Mas de novo eu repito, atenção, não é para todos os verbos. Não dá para você entrochar qualquer verbo ali achando que vai, sabe? Então você tem que saber que aquela ali serve para os verbos regulares. Porque nós temos em língua espanhola alguns imperativos irregulares, que você vai ver lá para frente. Mas por enquanto se preocupa com esse aqui, tá bom? E o que você acha agora da gente falar sobre as partes do corpo? Como que é mão, cabeça, pé, braço em espanhol? Você sabe me dizer? Ah, eu sabia que você sabia. Então, beleza. Então, me acompanha lá na página 12 do livro de atividades. Você tem um garotinho lá que está mostrando para você as partes do corpo. Quais são as partes que nós temos aí? Então, me acompanha na telinha, vamos lá? Veja bem. Nós temos aí as partes do corpo e os 5 sentidos. Então, você observa aí onde está apontando. Eu vou ler da esquerda, a coluna da esquerda, depois eu leio da direita. Primeira, las cejas, que são as sobrancelhas, los ojos, os olhos, la boca, igual em português, el pecho, que é o peito. E lá embaixo nós temos las rodillas, que são os joelhos, e el pie, que é o pé. A coluna da direita, temos aí la cabeça, que é a cabeça, igual em português, la oreja, ou las orejas, porque são duas, né? São dois. El cuello, que é o pescoço. El braço, igual em português, o braço. E las piernas, em plural, porque são duas piernas.
Aí começa a misturar tudo, né? Português e espanhol, as duas pernas, as duas pernas, e assim vai. Mas você tá me entendendo, né? Porque a nossa aula é assim, é bem animada, é uma aula legal, que agora você está aprendendo aí as partes do corpo. E os 5 sentidos, né? Como será que é sentir o cheiro, tocar em espanhol, né? O ouvir, o ver. Olha lá, me acompanha na telinha. Los 5 sentidos que tenemos en español, los seres humanos, son el tacto, que é o tato. Aí temos el olfato, que é o cheiro, né? Como é que você sente o cheiro em espanhol? Pelo el olfato, igual a português. El gusto, o gosto, né? El oído, do ouvido, de escutar. E la vista, de ver, tá certo? Bem, então agora vamos seguir para a página 13 e você vai apresentar não, né? Aprender o verbo doler e os reflexivos. Então me acompanhe na telinha. Usamos o verbo doler quando queremos expressar algum dolor ou moléstia que sentimos em algum lugar. Este verbo se usa de forma similar ao verbo gustar, ou seja, então você veja, a gente usa o verbo doler, que é o doer, em português, quando queremos expressar alguma dor, né? Alguma doença, alguma coisa que nós sentimos em algum lugar. Então, esse verbo a gente usa igual, é bem parecido com o verbo gustar. Olha lá por quê. Me duele la cabeça. Duele porque la cabeça está em singular. Me duelen las piernas. Duelen porque las piernas está em plural. Igual o verbo gustar. Lembra que você concordava o verbo com as coisas que você gosta? Aqui, o verbo doler, você concorda com as coisas que doem, com as pernas, com os olhos, com a mão, com as mãos, com o pé, com os pés. É a mesma mecânica, a mesma dinâmica do verbo gustar, tá bom? Então, me acompanhe lá. O verbo doler, a gente utiliza, né, o a mim, me, o a ti, te, o a ele, o a nosotros, o a vosotros, o a ellos, mais duele la cabeça ou duelen las piernas. Então, você vai usar o pronome mais a parte que dói. Se a parte que dói for singular, verbo no singular. Se a parte que dói for plural, verbo no plural. Então, o que acontece? Os verbos reflexivos são os que se formam com um pronome reflexivo. Quais são? Me, te, se, nos, o, se. Esses são os pronomes reflexivos, tá certo? Se usam para expressar ações levadas a cabo sobre o próprio sujeito. Por isso, o pronome concorda sempre com o sujeito. Mi hermana se baña temprano, se peina, se cepilla los dientes, se maquilla e vai a trabalhar. Então, olha esse exemplo. A minha irmã, ela toma banho, ela se penteia, ela escova os dentes e faz a maquiagem para ir trabalhar. Então, vejam bem. O verbo reflexivo, ele sempre vai estar acompanhado dos pronomes reflexivos, meter-se no você. Por quê? Porque a ação do verbo ela vai recair no próprio sujeito. Quando eu falo minha irmã se peina, é porque ela mesma peina os cabelos dela. Minha irmã se maquija porque ela faz a maquiagem dela mesma. Então, essa é a ideia dos verbos reflexivos, tá bom? Muito bem, agora que nós já vimos sobre o verbo doler, sobre os reflexivos, você vai fazer uma atividade, tá? Vai colocar em prática o que nós vimos já até agora. Então, vai lá na página 13, na atividade 1, ponle nombre las partes del rostro. Então, você tem uma menina e uma chica, e você vai colocar os nomes da parte do corpo, do rosto, perdão, tá? Então, eu vou dar um tempinho para você dá uma pausa no vídeo e volta comigo para a correção. Então, vamos à correção lá na página 13, acompanhe comigo. Eu vou ler a primeira coluna da esquerda e depois a segunda. Então, el pelo, o cabelo, el ojo, la oreja, la nariz, observe que nariz é feminino em espanhol, la lengua, las cejas, las pestañas, las mejillas, la boca e el cuello. Nem fiz a tradução porque você tem o desenho, né? Está apontando aí para as partes do corpo, aí você pode identificar
o que é cada uma das partes em espanhol, tá bom? Lá na página 12, nós temos aí a atividade 2 sobre o corpo humano, quero que vocês me acompanhem, tá? Atividade 2, completa as frases com as palavras de la caja. Essa eu vou fazer com vocês, não vou dar tempo. Aí nós vamos falando as frases, completando, e você vai completando aí no teu material, beleza? Então vamos lá. Aí na caixinha, dentro do requadro, nós temos aí la cabeça, los ojos, el pelo, los dientes e la rodilla. Nós temos aí a cabeça, os olhos, o cabelo, os dentes e o joelho. A primeira frase, a frase A, hay que lavar-se los 3 vezes ao dia. O que nós temos que lavar 3 vezes ao dia? Só pode ser los dientes, né? Porque a cabeça, o joelho, o olho não dá, né? Então, tá óbvio que só pode ser los dientes. Então, hay que lavar-se los dientes 3 vezes ao dia. Letra B, me gusta cortar-me el todos os meses. O que você gosta de cortar todos os meses? A cabeça fora? O olho, os dentes, o joelho? Não. O pelo, o cabelo, né? Então, me gusta cortar-me el pelo todos os meses. Letra C, me he caído e me he lastimado la rodilla, que é o joelho. Letra D, hoy he estudiado tanto que me duele la cabeza. La letra E, mi primo tiene los ojos verdes. Fácil, né? São coisas óbvias ali. É só você ver, por exemplo, que eu estudei tanto que só pode ter ido a cabeça e não o dente, o joelho, o olho. É uma coisa bem fácil. Então, agora sim, eu vou dar um tempinho para você fazer na página 17 as atividades 8, 9 e 10. Você faz aí, dá uma pausa no vídeo e volta para mim, certo? E aí, conseguiu fazer? Vamos lá então? Bora lá? Me acompanha na página 17, atividade 8. Completa as frases com o verbo doler. Não te olvides de poner os pronombres. Não pode esquecer. Isso é bem importante. Letra A, a mamá, a minha mãe, le duele la mano esquerda. Por que o verbo está no singular? Porque o verbo doler está concordando com la mano esquerda, né? Só uma mão dói. Então, o verbo vai para o singular. Letra B, corrimos tanto que nos duelen los pies. Então, os 2 pés, plural, o verbo plural. Letra C, que te passa? Te duele a cabeça? Então, a cabeça, a gente só tem uma, né? Então, só pode ser o verbo no singular. Beleza? Foi tranquilo isso daí? Muito bem, vamos à atividade 9. Señala as alternativas corretas segundo o uso de los verbos reflexivos. Veja que nós temos aí 2 alternativas corretas, né? A letra B e a letra E. Eu me peino com um cepillo. Eu me penteio com uma escova. E a outra, Ana e Juan se casam el mês que viene. Então, vamos analisar uma por uma. Por que a A está incorreta? Porque o uso pronominal correto é se, pois Juan é terceira pessoa do singular. Então, teria que ser Juan se lava la cara quando se levanta. A letra C, por que está incorreta? Porque mi padre e eu corresponde à primeira pessoa do plural. Eu e o meu pai somos nós, né? Então, o uso pronominal adequado aí é o nos. Então, mi padre e eu nos entendemos muito bem. E a letra D, ela está incorreta por quê? Porque a grafia do pronome de terceira pessoa é se e não si com i. Então, mamá se maquilla antes de ir a trabalhar. E a atividade 10, agora corrige as alternativas incorretas do exercício anterior. Então, lá, letra A, C e D, como que fica? Eu já falei anteriormente, mas vamos corrigir. Juan se lava a cara quando se levanta. Mi padre e eu nos entendemos muito bem. Mamá se maquilla antes de ir a trabalhar. Fácil, né? Tenho certeza que você acertou todas. Beleza? Então, meus queridos, por hoje é só. Até
até a próxima aula do SP com você. Espero que você tenha aproveitado essa aula de revisão, né, para repassar aqueles conteúdos que você já viu antes. E nos vemos. Bom trabalho, bons estudos e hasta la vista!